Queridos, nós já estamos um pouquinho adiantados, só 5 minutos, mas está dentro do nosso planejado. Vamos iniciar a nossa aula, dando continuidade à aula da semana passada. Nós tratamos na semana passada sobre a criação e falamos dois aspectos, a criação do universo e a criação do homem, e as implicações que isso tem para a nossa vida no contexto atual. E não poderia ser diferente, hoje nós trataremos sobre a queda. Por quê? Se nós olharmos a palavra de Deus como um todo, nós poderemos resumir a aplicação do ensino bíblico em 3 grandes aspectos que nós vamos tratar hoje nessa manhã. Primeiro aspecto, a criação. Segundo aspecto, a queda. E terceiro aspecto, a redenção. São 3 aspectos que envolvem a palavra de Deus. E a divisão da palavra de Deus é muito simples. Se vocês abrirem a Bíblia, abram comigo, por favor, do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 2, seu último versículo, versículo 25, nós falamos da criação. A palavra de Deus fala da criação. Gênesis 1 até o Gênesis 2, capítulo 2. O capítulo 3 de Gênesis fala da queda, todo ele. A partir do capítulo 4 de Gênesis até o último capítulo, capítulo 22 de Apocalipse, vai falar da redenção. Então é muito fácil memorizar. Criação, queda e o resto todo da palavra de Deus vai falar da redenção. E o que nós vamos tratar hoje é exatamente isso. O nosso tema é Deus salva a queda. Era para tratar especificamente da queda, mas me veio à mente não tratar exclusivamente da queda sem falar da redenção. Por quê? Na próxima aula, não sei se é domingo que vem, o pastor Weber irá tratar sobre a salvação. Então veja que a salvação faz parte do processo, está contida no processo de redenção previsto pelo Senhor. Vamos aproveitar esse momento para orar, para a gente dar início à nossa aula. Pai, nós nos rendemos ao Senhor nesta manhã, mais uma vez, te agradecendo por tudo o que fizemos já desde o dia amanhecer, os nossos olhos abrirem, pela saúde, pela força, pela energia. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o teu cuidado é maravilhoso. O Senhor age enquanto dormimos e certamente também enquanto estamos acordados. E aqui nos colocamos à tua disposição nessa manhã para ouvir mais uma vez a tua voz. Obrigado pelo culto que pudemos prestar ao Senhor, pela liberdade religiosa que temos em nosso país, de adorar ao nosso Deus, ao nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Obrigado por tudo que já foi feito, pela assembleia que tivemos, que ocorreu de maneira tranquila. Te louvamos, Senhor, porque sabemos que isso é o Senhor em nosso meio, estando em nossos corações. Por isso, Pai, pedimos ainda que o Senhor esteja conosco nesses momentos que ainda teremos, nesses 50 minutos que ainda teremos, que o Senhor possa nos usar, apesar das nossas falhas e incapacidades, para que a Tua palavra seja engrandecida, que não ressalte a pessoa que fala, mas sim a palavra que será pregada e o dono da palavra que é o Senhor. Use cada um de nós, abra os nossos corações e mentes para entendermos os Teus propósitos e principalmente para sairmos daqui desafiados e transformados pelo Senhor. Te louvamos mais uma vez, orando no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Queridos, aconteceu alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Só apagou. No texto anterior, os livros eu não vou falar, são os livros da semana passada mesmo. Aqueles que me pediram a apresentação, eu mandei a apresentação para os irmãos, e vocês podem ter acesso melhor aos livros. Para a gente poder iniciar a nossa aula falando sobre a salvação, Deus salva, né, a queda do homem, eu já comentei com os irmãos que eu gosto muito de biografias. E uma das outras biografias que me falam muito é a biografia de um pastor chamado Jonathan Edwards. Ele foi teólogo e pastor no século XVIII. Ele participou do grande despertamento americano. Ele tem um sermão que foi motivo de Deus ter usado para grandes conversões, que é chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Ele estudou em Yale, que é uma escola, naquela época pelo menos, era uma escola calvinista. A tese dele foi a doutrina da imputação do pecado, e ele foi um grande
amigo e também contemporâneo de George Whitefield, que eu já apresentei aqui em uma das outras biografias que eu falei para os irmãos. Então, ele participou desse grande despertamento espiritual nos Estados Unidos no século XVIII. E ele tem uma frase que eu quis citar, porque tem tudo a ver com a nossa aula. Ele fala, ao estudar, ele tinha 17 anos, e ele estava, após ele ter sido convertido, ele ainda não era convertido, apesar de ter sido filho de pastor, ter vivido num lar cristão, ser um único filho homem de uma família de 11, onde as irmãs eram todas 10 mulheres. Eu fico imaginando essa relação, queridos, porque eu tenho 3 lá em casa, e às vezes Lisaura fala assim, abrindo um parênteses aqui, a gente estava no carro andando ontem, e elas falando um monte de coisa, e elas me perguntam, aí eu, o que foi? Ela, onde você está? Eu falei, estou desligado, porque eu não consigo entrar nesse esquema aqui, não. 3 falando ao mesmo tempo. Eu fico imaginando Jonathan Edwards com 10 irmãs que falavam ao mesmo tempo. Mas depois eu sempre tenho a orientação da esposa, ela vai e me coloca no caminho certo, eu acordo, e aí eu respondo o que elas precisam. Bom, corrigiu. Nos registros das suas meditações, no texto de 1 Timóteo, de 12 a 17, especificamente no versículo 17, se os irmãos quiserem abrir, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. O texto em que ele estava lendo, ele estava meditando após a sua recente conversão. Ele vem falando sobre a graça de Deus e o texto termina assim: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E ele traz essa reflexão a partir dessa meditação. Ele diz assim: veio a minha alma como se estivesse espalhando-se nela um senso da glória do ser divino. Um novo senso totalmente diferente de qualquer coisa que eu já havia experimentado antes. Comecei a ter um novo tipo de percepções e ideias sobre Cristo, sobre a sua obra redentora e os gloriosos caminhos da salvação por meio dele. Falei com os irmãos na semana passada sobre criação, falaremos hoje sobre a queda e na sequência, queda um pouco da redenção, e o pastor falará sobre a salvação. Veja que Jonathan Edwards, em suas reflexões, com 17 anos, após ter sido convertido, ele tem claramente a percepção da obra redentiva de Deus sobre a sua vida, aquilo que Deus fez sobre a sua vida. E não poderia ser diferente. Por quê? A obra ela é realizada pelo próprio Senhor. E quando olhamos para a nossa confissão de fé, o texto está um pouco cortado, eu tenho que, não sei se é aqui ou é lá, mas eu vou ler aqui um pouquinho. Não, consegue ver alguma coisa ali. A confissão de fé, a nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 7, a primeira afirmação, que fala do pacto de Deus com o homem, diz assim: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele. Guardem essa expressão, queridos. Nunca poderiam fruir nada dele, como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual agradou-lhe expressar por meio de um pacto. Veja que nós vamos tratar sobre a queda e a redenção, mas sob uma perspectiva de pacto, ou sob uma perspectiva de aliança. Mas uma aliança realizada por quem? Uma aliança realizada por Deus. Quando nós nos reunimos perante a igreja para uma cerimônia de casamento, os noivos declaram um pacto, uma aliança. O pacto normalmente é uma palavra empenhada em que as partes se comprometem a executar aquilo que estão prometendo perante Deus e perante a assembleia que assiste, que de uma certa forma também, por estarem presentes e fazerem parte daquele momento, tem toda a autoridade de cobrar em determinado momento as promessas que foram cumpridas naquele momento do casamento. Da mesma maneira, o pacto, a aliança realizada com Deus, não é da nossa parte, mas a aliança ela é realizada por Deus e a partir de Deus para as nossas vidas.
E veja que esse pacto, ela traz exatamente a ideia do que nós vamos estudar sobre a redenção. Sobre a queda e a redenção do homem. E aqui eu fiz um pequeno esboço, que eu espero que os irmãos consigam visualizar, sobre essas diversas perspectivas que nós temos. Quando nós falamos da criação, ou seja, a própria aliança de Deus para com o homem, a criação, como eu havia falado, é tratada em Gênesis 1 e 2, falando da criação proposta pela Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, já naquele momento, existindo em conjunto, criando o universo, criando todas as circunstâncias, criando toda a terra, todos os animais, tudo aquilo que nós conhecemos. Cria a partir do pó o homem. E logo após, nós temos em Gênesis 3 a queda. Vamos abrir agora lá Gênesis 3, apenas para a gente poder visualizar o texto, como ele aborda a questão. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, para entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem, a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de livrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Esse texto, queridos, ele faz a divisão exatamente entre a criação, a proposta da criação do Senhor,
com todos os aspectos que nós abordamos na aula passada e a perspectiva de redenção. Essa perspectiva, vocês olhando um pouquinho mais abaixo, ela tem o seguinte também entendimento, de que há um pacto de obras realizado por Deus até a queda e um pacto de graça realizado por Deus também após a queda. Pacto de obras por quê? Deus ordena claramente para Adão que não comesses daquela árvore. E ele vai, come. Ou seja, no dia em que ele comesse, ele morreria. Ou em sentido contrário, se ele não comesse, ele teria vida e vida eternamente. Mas a partir da queda, existe um pacto, uma aliança estabelecida por Deus, que é uma aliança da graça, onde Deus permite que alcancemos o próprio Salvador, mas por meio da graça derramada. É claro que nós já sabemos da história, mas da graça derramada por meio da salvação que temos na morte de Cristo, no sangue derramado de Cristo. Quando olhamos sob a perspectiva de Cristo, a partir do seu nascimento e morte, da vida de Cristo, nós podemos dividir antiga e nova aliança. A aliança de Deus, uma aliança antiga antes da vida de Cristo e uma nova aliança realizada após a vinda de Cristo. Mas veja que tanto a aliança como o pacto representam a ação de Deus para as nossas vidas. E o que é interessante, e nós vamos perceber pela aula de hoje, é que a aliança de Deus, ela é eternamente realizada, desde antes da fundação do mundo até a consumação dos séculos. E o que isso nos traz? Isso nos traz um grande conforto, uma grande paz. Por quê? Tudo, queridos, guardem isso, tudo, a criação, a queda e a redenção estava nos planos do Senhor. Quando Deus já tinha preparado a redenção para as nossas vidas, Ele já tinha mostrado que eu e você não conseguiríamos, e que Ele já tinha um plano exato para permitir que nós estivéssemos hoje nessa manhã, ouvindo essa palavra, crendo nele, e com a esperança de vivermos com Ele na glória. Isso é maravilhoso. Quando nós temos essa consciência e percebemos isso claramente, tudo muda de figura, tudo muda de ação. E eu venho fazer uma pergunta, como eu faço normalmente nas minhas aulas, e quero ouvir a participação de vocês. Qual a importância, então, desses 3 marcos para a história da igreja cristã? Qual a importância desses 3 marcos para a história da igreja cristã? A criação, a queda e a redenção. Se eu não tiver voluntário, eu vou ter que indicar. E normalmente a gente indica os professores da turma, tipo o Júnior, que está sorrindo ali para mim, desesperado pela minha pergunta. Queridos, quem quer me ajudar nessa resposta? Qual a importância desses 3 marcos para a história cristã? Pois não. Sim. Complementando pelo quê? Além de sermos pecadores, perfeito, somos incapazes também de alcançar a salvação. Que mais, irmãos? Perfeito, o amor de Deus, ao prover o resgate para o homem. Que mais? Pessoal do fundão, está todo mundo prestando atenção na minha aula, ninguém está olhando o celular, eu estou vendo agora, ninguém está acompanhando a eleição. Resgate através da graça de Deus, Apolônio, perfeito. Rony, eu sei que você está doido para me responder. Quem mais, irmãos? Exatamente, permitir que nós tivéssemos acesso ao plano de salvação. Que mais? O que nós podemos chegar de conclusão? Wesley? Não nos rejeitou. Perfeito. Agora pensem comigo. Deus... Dani, a Lisora te apontou aqui. Dani gosta de falar, foi o que ela falou. Sim. Agora que interessante, pensem comigo, já vou ter uma outra pergunta para vocês. Por que Deus nos criou? Não precisem responder agora, mas já a gente vai responder isso. A importância desses 3 marcos, a criação, a queda e a redenção, ela nos mostra um plano maravilhoso de Deus para mim e para a sua vida. O que Deus pensou lá, muito antes da criação,
quando ele cria o homem, ele já sabia que o homem iria cair. E a gente vai ver pelos textos bíblicos que ele já provê exatamente a expectativa da nossa salvação, a nossa redenção por meio de Cristo Jesus. Ele já nos mostra exatamente o que ele tem de plano maravilhoso para as nossas vidas. Agora guardem essa pergunta: por que ele nos criou? Ainda a nossa confissão, queridos, no capítulo 4, versículo não é Bíblia, né, pastor? Capítulo 4, primeira afirmação, diz assim, da criação: no princípio aprouve a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória de seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo o que nele há, quer as coisas visíveis, quer as invisíveis. Olha as palavras que eu sublinhei. Aprouve a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se nós pararmos para pensar, a criação foi uma ação volitiva, uma ação de vontade de Deus. Ele tinha 2 opções, queridos: criar ou não criar. Ou seja, se existe tudo o que nós olhamos à nossa volta, se existe a nossa própria vida, foi uma ação da vontade, da bondade e da ação de Deus. Isso é maravilhoso, porque se nós existimos é porque Deus existe, e se Deus existe, Ele criou todas as coisas, e se Ele criou todas as coisas, certamente Ele tem um plano maravilhoso para as nossas vidas, e não poderia ser diferente. Por quê? A manifestação da glória, do eterno poder e da sabedoria e da bondade de Deus é manifesta nas nossas vidas, quando nos alinhamos à sua vontade. Agora, a grande questão que sempre está relacionada à queda é: por que às vezes não nos alinhamos à vontade de Deus? E a pergunta seguinte, para vocês me ajudarem: mas o que representa mesmo a queda do homem? Nós sabemos que é um pecado. Isso nós aprendemos desde a escola dominical, quando nós éramos lá da escola da tia Mônica, né? Lá do passado dos idos, lá em Copacabana, né, Wesley? Na igreja presbiteriana de Copacabana. Ou seja, lá atrás nós aprendemos que isso é um pecado que aconteceu. Mas o que representou, ou o que representa mesmo a queda, esse pecado? Vamos ouvir todo mundo. Dani, a Lisara já falou tudo. Então, o desejo do coração do homem, né, permanente de ser independente de Deus, totalmente independente, ter uma autolegislação para si mesmo. Alexandre. A desobediência, né? Olha, eu acredito que Deus criou o homem para ser santo e para a sua glória. Mas, dando ao homem o livre-arbítrio, aí veio a queda, porque ele pôde escolher. Alguém mais quer participar? Você está com... Pois não. Você sabe como é que a gente sabe quem quer participar? Eu dou aula fora, pessoal. Então, a gente sabe, quando a pessoa está assim, ela começa a olhar para o professor e começa a sorrir. E quando ela começa a olhar e sorrir, a gente já sabe o que ela quer falar. Então, a gente vai até ela, fica bem mais fácil. Como é que foi a pergunta? Qual foi a pergunta? Não, isso aí não foi. O que representa mesmo a queda do homem? Para mim, representa a morte. A morte? A morte, por quê? Porque Deus nos criou sob a sua semelhança. Nós somos semelhantes. Então, o homem, eu entendo que não era para morrer. De início, ele não era para... Não haveria morte para o homem. Ele ficaria no jardim, né, eternamente. Mas por que veio a morte? Inclusive, diz aqui o seguinte: mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Então, aqui foi o início da queda do homem, a morte do homem. A separação. Nós vamos ver, queridos, que a morte ela representa a separação de Deus. Pois não, Dona Sabá? Já não era previsto por Deus, o que Deus quis demonstrar com isso? Exatamente. Veja, queridos, a pergunta e todas as opiniões de vocês convergem para aquilo que eu quero que vocês reflitam comigo. O que representa efetivamente a queda do homem? A queda do homem representa uma ação
da vontade de Deus, independente da vontade do homem. Olha que interessante. Quando Deus fez o plano de criação, ele criou o homem com uma expectativa, inclusive, de viver eternamente. Mas, ao mesmo tempo, ele já sabia da possibilidade do homem cair, e aí entra a grande questão do livre-arbítrio. Isso não é motivo da nossa aula, mas existe uma diferença entre livre-arbítrio e livre-agência. Hoje, nós não temos livre-arbítrio, queridos. Nós temos a liberdade de agir, ou seja, a livre agência. O único que teve livre-arbítrio foi Adão, que teve a autonomia ou a possibilidade de não comer da árvore proibida. Mas isso é motivo para uma outra aula, presbiterianismo avançado, né, pastor? O pastor já está assim, olhando desesperado para mim. Eu não vou falar sobre isso agora. Mas o que representa efetivamente a queda, irmãos? A queda é uma quebra da relação, da aliança feita de Deus para com o homem. Essa quebra mostra que a ordem de Deus que foi dada ao homem, ela foi descumprida. Essa ordem, que está lá no texto de Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A questão não era comer o fruto. A questão é exatamente a obediência ao Senhor. Muitas das vezes, nós agimos assim no nosso contexto. Temos a palavra que nos ensina e somos tentados, somos incentivados a nos afastar daquilo que o Senhor nos ordena. Agora, quais são as consequências? Havia ali, caso isso acontecesse, uma promessa de morte. Mas se nós pensarmos implicitamente essa promessa, havia uma promessa de vida. Porque se eu me mantivesse alinhado à palavra dele, eu teria vida, eu teria comunhão, eu estaria unido ao Senhor. Veja, se eu tenho se morte representa separação, vida, para a Bíblia, representa a união com o nosso Deus. A união representada nas ordenanças que ele nos dá. Adão não estava acima de errar, de pecar e morrer, e não possuía o mais alto grau de santidade. A obediência representaria ali a aprovação no teste da submissão à vontade de Deus. Olha, queridos, eu confesso a vocês aqui diante do Senhor, eu luto com os meus próprios pecados, irmãos, porque certamente nós somos tentados a todo tempo. E quão grande, às vezes, é a vontade da gente não se submeter à vontade de Deus. Isso é algo que impacta a nossa vida e deve ser algo constante para a nossa reflexão. Mas, ao mesmo tempo que Deus coloca esse teste na criação e dá essa ordem, ele permite que o homem tenha a oportunidade de passar nesse teste ou não. Era o Enem do Adão ali. Ele tinha a oportunidade de acertar e ser aprovado no vestibular do Senhor, mas ele não foi. O homem não passa no teste. Gênesis 3:6. Quem pode ler para mim, por favor? Ou seja, os dois comeram. Adão comeu. Deus havia dado toda sorte de frutas, verduras, legumes e cereais. Se vocês voltarem um pouquinho a mais, em 1:29, vocês vão ver comigo, diz assim, ó: e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Não havia necessidade dele comer daquele fruto. A grande questão, ele tinha todo o alimento, não era fome, ele não tinha fome. A grande questão era romper aquele laço com o Senhor. Ele preferiu, queridos, desobedecer, rejeitar a vontade de Deus e fazer a própria vontade. Ele ali escolhia ficar separado de Deus. E aí surge mais uma pergunta para a nossa reflexão. Por que então Deus permitiu que Adão pecasse? Se Deus é criador de todas as coisas, nós vimos entre os atributos de Deus a sua eternidade, em que ele já sabia de tudo, de todas as coisas, porque ele permitiu que Adão pecasse.
Essa pergunta é a segunda questão do Enem da igreja. Depois, a prova da escola dominical, vou aplicar essa prova a vocês. Ele tinha dado o livre-arbítrio para Adão, perfeito. Por que mais, pessoal? Cláudia, se levantou a mão, eu vi. Não, se for polêmica, não, porque eu não tenho tempo, o pastor já está me olhando aqui. Perfeito. Perfeito, Cláudio. Perfeito. Mas, queridos, isso é maravilhoso. Até a própria pergunta e a resposta do Cláudio já estavam combinadas antes, eu já tinha combinado com ele. E é verdade, Cláudio, você fez a pergunta e respondeu exatamente como deveria ser. Existem certas coisas que nós não compreendemos. Não vamos compreender aqui na Terra com a nossa razão limitada, certamente só no dia da glória. Agora, por isso que eu fiz alguns comentários antes de iniciar a própria aula, Deus tinha a opção de não nos criar. E ao não nos criar, Ele estabeleceu um plano de salvação, cujo objetivo principal, e se nós olharmos, algumas perguntas assim batem ao meu coração de maneira bem intensa, provando claramente da existência de Deus, do seu plano para a minha vida. Se você olhar para a Terra e olhar o universo, só tem aquele pontinho azul no meio do nada, um monte de preto. Não tem explicação lógica na nossa razão que não seja outra, a própria existência do Senhor, criando tudo para a sua honra e sua glória. E dentro disso ele estabelece um plano, ele já entende a falibilidade do homem e ele estabelece uma forma do homem representar a redenção dele, mostrando que, mesmo nos dando a liberdade de agir, que é o contexto atual, ele quer, por meio da sua onisciência e da sua escolha antecipada, como você citou o caso de Esaú e Jacó, ele tem os seus propósitos, que muitas das vezes nós não entendemos. O que nós temos que nos ater é naquilo que ele mostra para nós. Ou seja, nesse caso, você já havia respondido. Nós devemos viver para a honra e glória dele, mesmo que a gente não entenda algumas coisas. Ou seja, a permissão de que Adão pecasse, nós não vamos compreender, mas certamente, já lhe passo a palavra, dona Marlene, mas certamente Deus tinha um propósito, e o propósito era de haver a redenção da nossa vida para que nós pudéssemos glorificá-lo aqui na terra. Dona Marlene, e depois eu preciso voltar aqui para o conteúdo. Júnior, deixa só a dona Marlene falar. Não cabe. Não nos cabe. Perfeito. Não nos cabe. Perfeito. Entra pela fé. Estrela. Perfeito. Perfeito. Sim. Você disse que ele já criou com essa falha, com essa expectativa. Júnior. Estou com medo. Não, eu vou só ampliar o seu comentário. Eu li o C.S. Lewis e o John Stott andando nessa mesma estrada, dizendo o seguinte, é uma conjectura, mas ele caminhou nessa estrada. Ele disse o seguinte, que
a glória de Deus em si mesmo nos corrompe. A estrada que ele disse. Então ele diz assim, a própria glória de Deus, qualquer criatura se corromperia com a glória de Deus, pela beleza de Deus. Todos invejariam, desejariam a glória de Deus por si mesmo. Ninguém suportaria a glória de Deus. Então, quando Deus cria qualquer criatura, sejam celestiais, anjos, essas criaturas precisam ter regras, senão elas mesmas, ao olhar Deus, invejariam a própria glória. Então, a queda é apenas uma amostra de que Deus está dizendo, olha, eu estou, na verdade, usando a minha misericórdia ao seu favor. A queda é você olhar para mim. Então, ela deveria existir mesmo, porque Deus, quando falou, quando eu crio qualquer coisa, eles vão se corromper por mim mesmo, por causa da minha própria glória. Então, caminhando nessa estrada, uma das reflexões. Pois não, Nilson. Olhando por essa perspectiva, sim. Se nós pararmos para pensar e ver que Deus já tinha tudo traçado, você tem razão na sua argumentação. Queridos, eu posso só, não sei se o seu comentário é rápido, porque só para continuar. Perdão, não entendi? Sim. Ah, sim, você está dizendo. O que o Estrela está falando da falha. Mas foi o que o Júnior comentou, né? Sim. Excelente. Queridos, eu acho que maravilhoso os comentários dos irmãos. Deixa eu dar uma continuada aqui um pouquinho. Ih, caiu aqui. Eu não sei nem a senha. Como é, Alex? Alex, me dá uma ajuda aqui, por favor, que eu sou leigo nesse trem aqui. Ajuda aqui, por favor. Não, a senha tudo bem, o negócio é onde colocar. Já colocou a senha? Não, esse aqui não. Não, agora você vai ter que colocar. Vamos ver aqui. Eu não sei qual é. Tá, é só Deve você ser esse aqui, né? Vai conectar? Você passa lá para mim, então? Tá, passa. Porque acho que não vai ser meio complicado aqui voltar. Sueli, só um minutinho, só tentar resolver esse problema tecnológico aqui. É minha cara de pavor com o tempo. Foi? Ah, não, mas é que o mano que está aparecendo lá, agora eu preciso ver aqui. Tá, é só para eu ver aqui, mano, só um minutinho. Tá vendo, pastor? Tempo passando, misericórdia. Queridos, então, passando, quais são as consequências da escolha de Adão? Existem duas consequências, uma consequência direta e outras indiretas. A direta, primeiro, a morte espiritual, ou seja, a separação de Deus. Quando ele peca, ele escolhe se separar de Deus, da vontade de Deus.
Outra consequência direta são as sementes da morte física começam a aparecer em seu corpo. Se antes existia a expectativa de eternidade, agora não mais. E ele passa a viver, então, sob a tirania da morte. E a gente consegue perceber que algumas consequências diretas têm a relação com a própria vinda e o plano de salvação realizado em Cristo pelo nosso Deus. Consequências indiretas. Toda a raça humana, por consequência, se tornou pecadora. Toda a descendência de Adão. Quando a gente olha em Romanos 5,18, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidinho, para nós lermos. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, essa primeira parte, tá? Não vou ler o depois, ou seja, a condenação ela entra para a humanidade a partir do pecado de Adão. Agora veja que interessante, existe aqui uma consequência espiritual, mas vamos trazer para o nosso plano de reflexão pessoal e nas nossas famílias. A gente já ouviu várias vezes na educação de filhos que se a gente simplesmente orienta os nossos filhos pela fala, mas não testemunha aquilo que falamos, existe uma contradição no nosso ensino e os filhos vão aprender exatamente aquilo que fazemos, mas não aquilo que falamos. Não é verdade? Não é a máxima que nós conhecemos? Da mesma maneira, se nós olharmos para essa herança pecadora, pelo fato de ter havido, isso eu estou trazendo num nível bem pragmático, tá, irmãos? A questão aqui é espiritual, mas trazendo num olhar bem prático, pensem da seguinte maneira: a herança deixada por Adão, pelo fato de ter desobedecido, se afastado de Deus, ela foi sendo passada por meio das gerações, ao passo que nós chegamos ao que somos hoje. Isso é uma explicação prática. Explicação espiritual, bíblica que vemos. Como o pecado entrou por Adão, toda a herança, todos nós também herdamos esse pecado. Por isso que já nascemos pecadores. Não existe um inocente sequer, nem o bebê, nem o mais velho. Todos são pecadores. Indiretas, uma predisposição ao pecado. Herdamos a culpa e a corrupção moral de Adão. Romanos 7,15. Porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. A expectativa dessa herança e esse herdar nos fazem fazer aquilo que não queremos, e que muitas das vezes já sabemos pela lei. Eu comentei, não sei se foi da criação, na outra aula que eu dei para vocês, que a própria criação de Deus já nos mostra a existência de Deus e de todos os seus ditames, dos seus decretos. Mas, ao mesmo tempo, quando herdamos esse pecado, já nascemos com essa predisposição e fazemos aquilo que não queremos. Muitas das vezes agimos com os nossos irmãos, com as nossas famílias, contra aquilo que a própria palavra nos ensina, mesmo sabendo aquilo que é o certo a ser feito. A corrupção de todas as partes do corpo e da alma. Isso é uma consequência indireta que, pelo que nós aprendemos pelos 5 pontos do calvinismo, se chama depravação total. Não existe uma parte sequer da nossa inteireza de ser que seja isenta da corrupção do pecado. Nenhum só fio de cabelo nosso é isento da corrupção. Nós nascemos em pecado. Eu não vou ler o texto, mas a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 6, a segunda afirmação vai tratar sobre isso. A procedência do pecado. Somos todos inclinados a todo mal. Isso, ou seja, naturalmente somos dessa maneira. Agora, se nós sabemos que um Deus é um Deus justo e que Ele não tolera o pecado, e Ele, além disso, é um Deus santo, existe uma punição para o pecado. Se nós olharmos Romanos 6, 23, quem puder abrir comigo, Romanos 6, 23. Quem pode ler, por favor? É isso mesmo, Estrela. Ou seja, Deus não tolera, o salário do pecado é a morte, é o afastamento dele, a morte espiritual que é dada pela nossa ação. Pode passar, por favor, Alex, o próximo?
A nossa confissão de fé, ao tratar da queda, ela fala assim: todo pecado, tanto original como atual, sendo transgressão da justa lei de Deus, e a ela contrário, torna culpado o pecador, em sua própria natureza, e por essa culpa está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, e, portanto, sujeito à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Veja que a própria confissão de fé, ela vai fazer a abordagem de que o pecado ele é contra o Senhor. E se ele é contra a lei de Deus, isso tem algumas consequências para as nossas vidas. Mas uma pergunta que nós podemos fazer, e aí eu peço que o Alex passe o próximo slide, por favor, é: o que é o pecado efetivamente? Pode passar, Cláudio, Alex. Mas o que é o pecado? Oi? Não é comer a maçã. O que é o pecado? É apenas uma figura de linguagem, pessoal. Desobediência a Deus, um desejo do coração de quê? Desobediência, perfeito. Alguém mais? Ser independente do Senhor, perfeito. Quem mais? Aquilo que te separa de Deus. Irmãos, Oi, Dani. Autonomia é uma boa expressão. Autonomia é você querer viver a parte da orientação do próprio Deus, né? Alex, pode passar mais um? Queridos, nas palavras do reverendo Alderi de Souza Matos, pecar é ser, pensar, falar, desejar ou fazer o que desagrada a Deus. Veja que é bem amplo. É ser, muitas das vezes envolve aquilo que somos e agimos, a forma da gente pensar, aquilo que eu falo, que muitas das vezes representa o que eu sinto e o que eu penso, aquilo que eu desejo, aquilo que eu faço que desagrada a Deus. Veja que há um aspecto bem amplo. Na aula de presbiterianismo avançado, nós vamos estudar sobre cosmovisão calvinista, cosmovisão bíblica, que tem a ver exatamente com essa afirmação dele. Todo o meu ser, ele é envolvido de tal maneira que aquilo que eu falo, que eu penso, que eu ajo, aquilo que diz, tudo aquilo que envolve a minha relação, representa a forma como eu sou, e que muitas das vezes está distante do Senhor. A cosmovisão, ela mostra a inteireza do nosso ser. Ou seja, se realmente eu sou presbiteriano, se eu sou bíblico, se eu sou cristão, aquilo que eu faço, que eu penso, que eu desejo, aquilo que eu sou, representa efetivamente ao Deus que eu sirvo e ao Deus que eu professo seguir. Então veja que é um aspecto bem amplo no sentido de que o pecado ele envolve diversas áreas. Alex, por favor, mais um. E aí volta a pergunta, afinal, o que realmente é o pecado? O pecado, então, é a violação da justiça de Deus. É o insulto à santidade de Deus. É desviar-se da vontade de Deus. E veja, por isso que a palavra de Deus ela é dividida nesses três aspectos. Cria-se o homem e o universo. O homem cai. Deus permite e provê toda uma redenção, uma expectativa de redenção para o homem. Por quê? Ao mesmo tempo que Deus é santo e justo, Ele não tolera o pecado. Ele tem um plano para cada um de nós, para nos rendermos a Ele e não vivermos mais sobre os grilhões do pecado. E nisso, Ele traça uma expectativa para o seu povo, para aqueles que foram criados, para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Alex, mais um, por favor. Quais são as consequências do pecado? Ou melhor, consequências ao pecado, né? Consequências diretas e naturais, que elas acontecem das próprias faltas cometidas. A gente, no jargão popular, existe a relação de causa e efeito, mas a palavra de Deus é clara, que aquilo que o homem semear, isso também se fará. Se ele planta, se ele faz as suas plantações em pecado, não tem o que colher que seja diferente do pecado. Certo? Na mesma natureza da semente. Exatamente, perfeito. Exemplo, peguei 2 exemplos aqui. E isso a gente sabe. O preguiçoso
vai passar por privações. Não trabalha, não estuda. Será que a consequência natural de quem não trabalha e não estuda vai ser uma vida em abundância, em prosperidade, etc.? São consequências naturais do próprio pecado. Outro, o mentiroso cai em total descrédito. Se a pessoa mente e é contumaz nessa ação, as pessoas que convivem com ele vão acreditar nele? Nunca. Então vejam que as consequências diretas e naturais ao pecado, elas existem. Elas existem porque aquilo que o homem semeia, isso também ceifa. Os castigos acontecem como consequências ao pecado com ações disciplinares que são impostas pelo próprio Deus. Eu peguei um texto aqui, separei, ele é um texto muito maior, não tem tempo para a gente ler, mas as partes falam assim. Geralmente se ouve que... perdão, deixa eu contextualizar os irmãos. A igreja de Corinto era uma igreja muito complicada, principalmente em questões sexuais. O texto aqui faz citação a uma relação de tamanha perversidade, era que havia relação sexual entre filhos e mães adotivos. Tá? Seria mais ou menos essa relação. E aqui o apóstolo ele faz esse comentário. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidades. Eu já sentenciei que o autor de tal infâmia, falando dessa relação, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Veja que há aqui uma ação disciplinar imposta por Deus como consequência ao pecado. Ou seja, a disciplina nesse contexto, e no contexto imposto por Deus ao próprio Adão, e nós vamos voltar lá, é refrear o mal, abandono do pecado e retorno ao Senhor. Isso acontece, queridos, também quando disciplinamos os nossos filhos. Quando eles cometem algumas coisas que nos ofendem, ou que ofendem aos nossos mandamentos e ensinamentos, nós os disciplinamos para que eles retornem às orientações que nós já havíamos dado, refreando o mal e abandonando o pecado que eles cometeram. Mas aqui vem a boa notícia, Alex, o próximo. Mas onde abundou o pecado, superabundou a... Podem ler comigo, queridos, por favor? E aqui é a maravilha do nosso Criador e do nosso Salvador. Ao mesmo tempo que ele já, no seu contexto, na sua ciência, ele sabia da expectativa de pecarmos, ele, ao mesmo tempo, ele provê a graça derramada sobre as nossas vidas. E não poderia ser diferente, queridos, porque o nosso Deus é bom. Ao mesmo tempo que ele é um Deus justo, ele é um Deus bom. Ele quer aquilo de melhor para os seus filhos, que somos eu e vocês. Próximo slide, por favor, Alex. Assim, a história não termina, e essa é a boa notícia para as nossas vidas. Deus promete redenção ao seu povo por meio do seu descendente. Gênesis 3,15. Quem pode ler para mim, por favor? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Queridos, prestem bem atenção, os irmãos que já são mais velhos de igreja já ouviram bastante sobre esse texto. Mas esse texto fala exatamente em Gênesis, na origem de tudo, mostrando que Deus já tinha previsto a vinda de Cristo para nos salvar. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, falando entre a tua descendência e o seu descendente, falando do mal e da relação de Cristo. Este te ferirá a cabeça, ou seja, o Senhor, o nosso Salvador, ferirá a cabeça do mal, e tu lhe ferirás o calcanhar. O sacrifício já havia sido previsto dessa maneira. O sacrifício de um inocente, o sangue, para cobrir a vergonha do pecado. Olha o que diz Gênesis 3:21. Quem pode ler, por favor? Isso. Dona Marlene, muito obrigado também. Dani. Aqui, esse texto claramente mostra o sacrifício de um inocente pelo pecado cometido. Fez o Senhor Deus, e veja que fez o Senhor, não foi outra pessoa, fez o Senhor Deus vestimenta de peles. Se imaginarmos, tínhamos animais, frutos, ele fez um sacrifício de pele. Ou seja, precisou que um animal fosse sacrificado. Sangue derramado para Adão e sua mulher, e os vestiu. Veja que havia vergonha pelo pecado, e esse sangue derramado em favor foi vestido para poder
mostrar uma nova possibilidade para os homens. Pois não, pastor? O impacto dessa palavra é tão graciosa na vida de Adão, que o verso 20 diz que Adão muda o nome da sua esposa. Quando Deus dá a mulher, ele diz que ela vai se chamar varoa, e o nome é mulher, ela vai chamar mulher, fêmea. Quando Deus diz que vai ter um descendente que vai pisar na cabeça do serpente, ele muda o nome de mulher para Eva, e Eva significa vida. Então significa que a vida perdida, porque se separou de Deus, vai ser restaurada por causa de um descendente que virá. Então a graça impacta tanto Adão, que ele fala assim, eu tenho que mudar o nome dessa mulher. Não vai ser só mulher, vai ser vida o nome dela. Glória a Deus. Queridos, tem como não adorar um Deus desse? Não tem, queridos. Eu não consigo me ver em outro lugar. Toda vez que eu olho para a minha vida e para a vida dos irmãos que congregam comigo aqui, só vejo graça do Senhor, mostrando claramente a ação maravilhosa dele em nossas vidas. E veja que isso continua. Eu queria, se eu tivesse mais tempo, fazer um panorama do Antigo Testamento, mostrando para você exatamente como Deus vai sinalizando a vinda de Cristo. Mas eu separei só um texto conhecido dos irmãos, que é de Isaías 9:6, que diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Se imaginarmos que Isaías falou isso, muitos e muitos anos da expectativa de Jesus vir, já havia Deus colocado no coração de Isaías para profetizar para aquele povo, para animá-lo na expectativa da vinda do Salvador. E isso é graça sobre graça. Deus tem tudo, irmãos, tudo sobre o seu controle. A nossa confissão de fé, capítulo 8. Alex, por favor, mais um. Nossa confissão de fé, capítulo 8, primeira afirmação, que fala de Cristo como nosso mediador. Ele diz, aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, e deu-lhe, desde toda a eternidade, um povo para ser sua semente, e para, no tempo devido, ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Que é a maior promessa do que essa, queridos? Maravilhoso. A boa notícia, mais um, Alex, já estou terminando. A boa notícia, a criação, a queda e a redenção estiveram, estão e estarão sob o governo do nosso Senhor. Não tem melhor promessa para a nossa vida. E aí eu volto a pergunta para vocês. Qual é a importância da queda para as nossas vidas? Conseguem ver claramente que Deus tinha todo o propósito? A queda tem a principal função de alcançar a minha e a sua vida. Isso é o maior. Desculpa. Mais um, Alex, por favor. Alcançar a minha e a sua vida. Como Deus, então, realiza o seu plano de redenção e salvação? Isso eu não vou falar, quem vai falar é o pastor Weber. Na próxima aula, não faltem, porque as notícias elas só são as mais maravilhosas possíveis a cada aula. Que Deus nos abençoe, eu convido a vocês a ficarem em pé, para que a gente possa interceder ao nosso Deus. Perdão, tem um slide aqui que o Renato não está, mas eu botei ele para atender ao Renato. Alguém quer fazer mais alguma pergunta e resposta? Queridos, muito obrigado. Essa é a minha última participação nesse semestre. Semestre que vem estaremos aqui novamente. O Júnior e o pastor Web ainda terminarão as aulas. E eu agradeço muito, porque ao mesmo tempo que é uma oportunidade maravilhosa compartilhar a palavra de Deus, eu me encho da palavra de Deus e isso é grandioso para a minha vida. Deus abençoe. Pai, nós te agradecemos por esse momento de estudo na tua palavra. Obrigado porque tudo está sob o teu controle, todos os planos não podem ser frustrados porque eles já foram traçados pelo Senhor, desde a criação, desde a queda e até a nossa redenção, por meio do nosso Salvador Jesus Cristo, já foi colocada em teus braços, em tuas mãos, e por isso nós te damos glória, Senhor.
Te agradecemos porque aquilo que o Senhor faz é perfeito, é agradável, é maravilhoso para as nossas vidas. Por isso, Pai, independentemente de qualquer coisa que aconteça, independentemente dos resultados das eleições que sairão hoje, independentemente do nosso futuro, do dia seguinte, nós sabemos que tudo está em Tuas mãos. Por isso, Pai, nós sabemos que os Teus propósitos é bem para os Teus filhos. Por isso, clamamos ao Senhor, para que o Senhor realize a Tua boa obra em cada uma das nossas vidas. Cada um dos presentes aqui, Pai, possa sair cheios da Tua palavra, possam sair daqui cheios daquilo que o Senhor tem a realizar na vida deles. E por isso, Pai, usa-os como testemunha aonde quer que o Senhor queira os colocar, abençoando em tudo os que realizarem, para que eles possam, ao sair daqui, testemunharem verdadeiramente desse evangelho da salvação, que não promete prosperidades, Pai, mas nós sabemos que promete a grande prosperidade, que é a comunhão espiritual com o Senhor. E por isso nós te agradecemos e te louvamos, pedindo que o Senhor abençoe o nosso dia, abençoe a nossa nação, abençoe cada uma das nossas famílias, intercedendo e orando no nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bom domingo, irmãos. Muito obrigado pela atenção.